Paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um Renovo no Deserto. Hoje vamos refletir sobre algo profundo e libertador: as rachaduras do vaso. Você já se sentiu quebrado, imperfeito, ou até mesmo inútil por causa das suas falhas e limitações? Talvez tenha pensado que Deus só usa quem está inteiro, sem marcas, sem rachaduras. Mas a verdade é que é justamente nessas rachaduras que a luz de Cristo mais brilha. A palavra de Deus diz, na segunda epístola aos Coríntios capítulo 12 versículo 9, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma das declarações mais libertadoras da Bíblia para quem vive lutando contra suas imperfeições. Deus não rejeita os quebrantados. Pelo contrário, é neles que Ele manifesta seu poder. O apóstolo Paulo não teve vergonha de expor sua fragilidade. Ele entendeu que o seu valor não estava na força humana, mas na dependência do poder de Deus. E é isso que precisamos compreender também. A Bíblia nos lembra, na primeira epístola aos Coríntios capítulo 1 e versículo 27, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. O que o mundo descarta, Deus acolhe. O que o mundo despreza, Deus exalta. Quando nos colocamos nas mãos do oleiro, Ele faz do nosso vaso rachado um instrumento de bênção. Não há rachadura que impeça a obra de Deus, quando o coração está entregue. Deus trabalha com sinceridade, não com aparência. Quantas vezes tentamos esconder nossas dores, nossas histórias marcadas por falhas, quedas e arrependimentos? Muitas vezes fomos ensinados a manter as aparências, a parecer fortes o tempo todo, mas diante de Deus, não é a aparência que Ele busca, e sim a verdade do coração. Jeremias capítulo 18 nos mostra uma cena poderosa. O oleiro trabalhando com o barro, e mesmo quando o vaso se estragava em suas mãos, ele o refez. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus é paciente, restaurador e fiel. Ele não descarta, Ele refaz. Ele não desiste de quem ainda está disposto a se render. E mais do que refazer, Ele nos enche com um tesouro. A segunda epístola aos Coríntios capítulo 4 e versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. O vaso é frágil, sim, ele tem rachaduras, mas o que há dentro dele é eterno. Quando olhamos para nós, vemos as marcas, mas quando Deus olha, Ele vê potencial, vê destino, vê propósito. O que te machucou não define quem você é. O que define sua vida é o toque do oleiro, e Ele continua moldando com mãos de amor, dia após dia, com paciência e compaixão. As rachaduras, por mais que tentemos escondê-las, são as janelas por onde a luz do Espírito brilha. Não é sobre o vaso ser bonito ou perfeito, mas sobre o conteúdo que ele carrega. Se você tem vivido com vergonha de suas fraquezas, hoje é dia de se entregar por inteiro nas mãos do Pai. Ele não vai desperdiçar nada da sua história. Cada cicatriz pode ser usada como testemunho. Cada rachadura pode se tornar um canal de luz. E é importante lembrar, Deus conhece nossas limitações melhor do que nós mesmos. E ainda assim nos escolhe. Isso é graça. Isso é redenção. Você pode estar pensando, mas eu caí tantas vezes, como Deus ainda pode me usar? A resposta está na misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. O livro de Lamentações capítulo 3 e versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus não está olhando para o número de vezes que você caiu, mas para o desejo do seu coração de se levantar. É nessa disposição interior que Ele age com poder, e mais ainda, é na sinceridade da entrega que Ele realiza a transformação. Quando aceitamos nossas fraquezas, deixamos de viver sob o peso da performance. A vida cristã não é sobre mostrar força, mas sobre reconhecer quem é a nossa fonte. O salmista declarou, no Salmo capítulo 73 e versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Que libertador é saber que, mesmo quando falhamos, Deus permanece sendo nossa força. Ele nos sustenta, nos guarda e nos guia. Ele caminha conosco mesmo quando tropeçamos, e nos levanta com mãos firmes e misericordiosas. Deus está escrevendo uma história com a sua vida, e nenhuma rachadura é capaz de impedir o que Ele determinou. Pelo contrário, são essas marcas que tornam sua história real, humana e inspiradora. É nelas que o milagre se manifesta.
A mulher que tocou em Jesus no meio da multidão tinha um histórico de dor, sofrimento e rejeição, mas foi exatamente a sua fé, mesmo ferida, que moveu o céu. Assim também é com você. A sua dor pode ser o início de um novo tempo, um tempo onde o vaso não é mais rejeitado, mas preenchido pela glória de Deus. Mesmo quando os olhos humanos não veem mais valor, Deus continua vendo o propósito. O mundo pode olhar para as rachaduras e chamar de fracasso, mas Deus olha e vê uma oportunidade para manifestar a sua glória. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossas vidas são moldadas nos momentos difíceis. São nesses tempos que descobrimos quem realmente somos, e mais importante, quem Deus é em nós. Por isso, abrace sua história. Não rejeite as partes que doeram, pois elas fazem parte da construção do testemunho que edificará outras vidas. Sua jornada não é em vão. Em Cristo nada é desperdiçado. E se você sente que já passou tempo demais tentando consertar suas rachaduras com os recursos errados, hoje é o momento de deixar que o verdadeiro oleiro assuma o controle. Pare de lutar com suas próprias forças. Pare de maquiar o que precisa ser restaurado de verdade. O processo pode doer, mas é libertador. Quando entregamos tudo a Deus, inclusive o que escondemos até de nós mesmos, Ele começa uma obra de restauração que nenhum ser humano poderia fazer. A presença do Espírito Santo é o bálsamo para as feridas que ninguém vê. E onde havia vergonha, Ele coloca honra. Onde havia dor, Ele faz florescer vida. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque mesmo em nossa fraqueza, o Senhor nos acolhe. Obrigado por não nos desprezar quando estamos rachados, quebrados, feridos. Te entregamos hoje tudo o que somos, as partes inteiras e as rachadas. Pedimos que a tua luz brilhe através de cada imperfeição, que a tua graça nos sustente e que o teu poder se manifeste em nossas fraquezas. Usa-nos, Senhor, como vasos nas tuas mãos. Refaz nossa vida segundo o teu propósito. Que as nossas cicatrizes testemunhem da tua fidelidade. Que nunca nos esqueçamos de que somos escolhidos por ti, apesar das marcas. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que Deus usa vasos rachados. No próximo episódio do Renovo no Deserto, vamos continuar essa jornada de fé e restauração. E não se esqueça do que está escrito em Salmos capítulo 34 e versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Até a próxima, e que Deus te abençoe poderosamente.